Follow-up, follow-up, follow-up. Afinal de contas, o que é follow-up? Follow-up é uma palavra em inglês que significa acompanhar. Ou seja, é o acompanhamento que você vai dar para o seu lead a partir do momento que você inicia um atendimento. E esse follow-up, ele deve acontecer até mesmo se o lead não te responder. Se você mandou uma mensagem para o lead e ele não te respondeu, qual é o próximo passo? Você acompanhar esse cliente, você acompanhar esse lead. De repente, aquele momento em que você mandou a mensagem era um momento que a pessoa não conseguiria te responder. Então, mande mensagem em outra hora, tente uma outra forma de contato, ou seja, procure acompanhar esse lead. Eu até vou utilizar o exemplo que nós demos na aula passada para que a gente possa entender como gerar o follow-up em diferentes pontos do nosso atendimento. E a gente vai. Eu vou compartilhar com você a tela do meu computador aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós recebemos o lead, eu até vou deixar esse ponto aqui mais claro, porque a gente está falando de atendimento, então o nosso trabalho começa na abordagem. Se você fez a abordagem e o lead não respondeu, o que eu devo fazer? Retorne em outros horários, tente outras formas de contato, tente gerar frases que gerem curiosidades, que façam com que o cliente queira realmente. Relembre a informação que foi levada na campanha para esse público, entenda quais são os criativos que estão rodando nas campanhas agora e traga para o cliente informações que tenham conexão com aquilo que está rodando nas campanhas. E sempre gerando uma curiosidade, se colocando à disposição do cliente. Então, o follow-up na abordagem, ele deve acontecer dessa forma. Faça esses pontos, como eu salientei, com diferentes horários, diferentes formas de contato, até que você possa entender que de repente esse lead não vai te responder. E tudo bem, é um não. Isso é mais uma forma de não, como a gente falou na outra aula. Coloque esse lead, se for um atendimento de WhatsApp, por exemplo, bota numa lista de transmissão e continua mandando semanalmente informações. Em algum momento esse lead ele pode ser reaquecido, ele pode voltar a entrar em contato com você. Se eu comecei a fazer o levantamento das necessidades do cliente e por qualquer motivo eu não consegui passar desse ponto, eu preciso identificar se realmente eu ouvi o cliente, se eu realmente entendi aonde o cliente precisa de uma solução. Porque se você fez uma abordagem, o cliente te respondeu e você fez uma primeira pergunta de levantamento de necessidade e o cliente não te respondeu, você primeiro precisa aprender com isso. O porquê que o cliente não te respondeu naquele momento. O porquê que esse cliente não te deu ou não te mandou uma resposta. E a gente falou nas primeiras aulas, inclusive, como você fazer como você contornar esses pontos. Mas enfim, o follow-up ele é um dos processos mais importantes dentro da venda, porque você acompanhar o cliente em cada passo deixe muito claro quando será a próxima vez que você conversará com o cliente, porque às vezes você faz o atendimento do lead, você não consegue chegar até a apresentação, a proposta, a negociação. Você não consegue chegar nesse ponto. E tudo bem. Mas se você precisa interromper o atendimento ou continuar o atendimento posterior, combine um dia e um horário com o cliente, o qual você vai retorná-lo. E isso vai facilitar o seu follow-up. Quando você consegue gerar a responsabilidade no cliente de conversar com você naquele determinado momento, fica muito mais fácil. E uma das coisas que eu costumo fazer que funciona muito é você fazer uma pré-confirmação daquele horário o qual você está agendando. Por exemplo, digamos que eu agendei com o cliente na segunda-feira às 10 horas da manhã. Às 9 horas ou às 9h30, eu mando uma mensagem para o cliente. Olá, senhor José, tudo bem? Posso confirmar a nossa reunião das 10? E aí o cliente vai te responder. E isso serve para duas coisas. Primeiro, às vezes o cliente pode esquecer que tem aquele compromisso com você. E você fazendo esse follow-up, que isso é uma forma de follow-up, você vai lembrar o cliente que ele tem um compromisso com você e vai mostrar também que você é comprometido. Então, quando você faz esse follow-up e antecipa para o cliente que daqui uma hora ou daqui meia hora ele tem um compromisso com você, podem acontecer duas coisas. Ou o cliente pode reagendar,
o que não é um problema, que é algo que pode acontecer. De repente o cliente esqueceu e está num compromisso que ele não vai conseguir chegar a tempo para conversar com você, ou o cliente vai dizer para você, não, tá tudo certo, a reunião às 10 horas a gente vai conversar. E aí é uma forma de follow-up. Na apresentação, você fez a apresentação do produto e você não conseguiu fazer a negociação. E isso pode acontecer por vários pontos. De repente, aqui você identificou algo que o cliente não quis te falar no começo, que não é ele o responsável pela decisão na hora do fechamento. Ou de repente, não é somente ele que vai fazer a decisão. E aí, nesse ponto, você já, na hora, você agenda uma reunião com as pessoas que podem tomar a decisão. E uma das coisas muito comuns que eu já fiz algumas vezes é, seu José, olha só, eu posso apresentar todo o produto para o senhor, mostrar tudo aqui, mas quando o senhor for apresentar para o seu sócio ou para a pessoa que lhe ajuda a tomar essa decisão, essa pessoa pode ter algumas perguntas. E não tem problema nenhum. E eu estou aqui para ajudá-la a trazer a melhor solução para o seu negócio. E, pautado nisso, o que o senhor acha de agendarmos uma reunião para conversarmos nós três? Eu, o senhor e a outra pessoa que ajuda nas decisões. E assim eu posso esclarecer todas as dúvidas. Eu posso, inclusive, fazer uma breve apresentação do produto para que o senhor possa entender, ou para que vocês possam entender como esse produto vai ajudá-lo de forma mais pontual. Então, nesse momento, é importante que você identifique, se você precisa fazer um follow-up nesse ponto, que você direcione o follow-up de forma pontual. E como esse exemplo que eu dei, agende com a pessoa que você está falando e com a outra pessoa da tomada de decisão também. Traga essa pessoa para a negociação. E digamos que durante a proposta ou durante a negociação, esse cliente disse para você o seguinte: ah, Lúcio, eu vou definir na semana que vem, ou de repente eu gostaria de pensar um pouco mais antes de te dar um positivo. Neste momento, identificando que o cliente quer postergar a tomada de decisão, a primeira coisa que você tem que fazer é: será que ficou alguma objeção para trás? Será que ficaram algumas dúvidas com relação ao processo? E a gente já falou, inclusive, a respeito disso nas aulas das objeções, que nós precisamos identificar essa objeção e quebrar essa objeção para que a gente possa partir para o fechamento. E caso você tenha identificado e você tenha quebrado essa objeção, e mesmo assim o cliente quer um tempo para pensar, agende o melhor dia e melhor horário para que você possa fazer o próximo follow-up, para que você possa fazer o acompanhamento do seu cliente. Faça um compromisso com o seu cliente de dia e horário, o qual vocês sentarão novamente para conversar a respeito do produto. Faça com que o cliente assuma um compromisso com você. E nesse dia, nesse horário, faça o seu follow-up da forma mais conveniente. E caso no momento do fechamento o cliente olhou para você e disse assim: então, eu quero muito fechar com você, mas eu preciso fazer uma análise com o meu financeiro, por exemplo. Eu preciso ver qual é a melhor forma de fazer essa aquisição. Se será à vista, parcelado. Então, neste momento, você pode identificar e trazer a melhor solução para o cliente. Olha, eu posso fazer à vista sim, eu posso parcelar dessa forma, no cartão de crédito, ou no boleto, ou enfim, da forma como você trabalha. Traga a melhor solução para o cliente e tente fazer com que o fechamento aconteça naquele primeiro momento. Caso não aconteça, caso mesmo assim você não consiga fazer isso, mais uma vez, encontre a melhor forma de fazer o follow-up para esse cliente e faça-o gerar um compromisso com você. Esse é o ponto mais importante. E o pós-venda? Identifique qual é o momento em que o cliente vai estar utilizando essa solução, ou que ele vai estar utilizando o produto o qual você ofertou para ele, ou que você vendeu para ele. Quando o cliente está em uso e ele recebe um follow-up, isso é muito positivo. Digamos que você tenha vendido um produto e um serviço que vai chegar na próxima segunda-feira para o cliente. Quando esse produto chegar para o cliente, é o melhor momento para que você faça um follow-up, para que você ligue e veja se está tudo bem, se chegou ok o produto, se o cliente ficou satisfeito, se existem dúvidas com relação ao produto ou serviço. Isso vai fidelizar o cliente e vai fazer com que o cliente te indique para mais pessoas. Então, um cliente satisfeito, ele é um cliente que consegue entender que você está disponível para ajudá-lo a resolver aquela solução que ele busca e não simplesmente
vender para ele ou simplesmente entregar uma solução e desaparecer do mapa, como muitos profissionais de vendas fazem. E os melhores profissionais de vendas são aqueles que acabam criando as melhores situações para follow-up para o seu cliente. Por exemplo, um follow-up que pode acontecer é você convidar o seu cliente para almoçar. De forma despretensiosa, você nem tocar em relação de produto, de venda, de nada. Você simplesmente almoçar e conversar com o seu cliente e gerar um vínculo mais profundo com ele. Eu selecionei algumas formas de follow-up para que a gente possa falar aqui. Ó, você pode fazer através de uma carta, você pode fazer através de um vídeo. Então, o cliente está num momento que ele precisa definir, então você manda um vídeo mostrando as melhores soluções do seu produto. Você pode mandar um e-mail para o seu cliente falando a respeito do seu produto, do seu serviço, da sua solução. Você pode fazer uma ligação telefônica, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode fazer um endosso através de um amigo influente, por exemplo. O que é esse endosso através de amigo influente? Seria uma confirmação de que o produto realmente vai solucionar o problema. E se aquele amigo é um amigo influente que você tem em comum com o seu cliente, ou de repente algum amigo do cliente que já utilizou essa solução, isso fará com que haja mais credibilidade do seu produto. Você pode convidar o cliente a participar ou de um evento, ou fazer uma visita, tomar um cafezinho nas suas instalações, no seu escritório, dentro do seu negócio. Traga o cliente para próximo. Ofereça brindes para o seu cliente. Visite-o. Leve um brinde despretensioso. Ó, eu vim aqui trazer um presente para o senhor. O senhor é um cliente especial. Eu vim lhe trazer algo especial. Faça com que o cliente se sinta valorizado. Convite para almoço, como eu já falei. Reunião após o trabalho. Escolha um local agradável, um restaurante, uma padaria. Esteja próximo do seu cliente. E ingressos. Eu já vi muita gente gerar follow-ups e conseguir atrair o cliente ou conseguir se aproximar do cliente através de ingressos, por exemplo. Ingressos de cinema, de shows, enfim. Fazendo com que o cliente... E os melhores são aqueles que o cliente pode usufruir com a família. Esses normalmente geram uma maior conexão. No Brasil não é muito comum a gente ver isso, mas existem pessoas que se utilizam desse tipo de follow-up para gerar uma conexão mais próxima com o seu cliente. Nessa aula, a gente falou a respeito de como gerar follow-ups para o seu cliente. A gente viu que existem várias formas, né? Você pode inovar, você pode criar uma forma de um follow-up diferente, mas o mais importante é manter o seu cliente próximo de você e gerar uma conexão verdadeira para que o cliente entenda que você quer ajudá-lo e não simplesmente vender para ele.